Olá! Essa é a nossa terceira videoaula que complementa o e-book de análises estatísticas passo a passo. Lembrando que o link para o download do manual, totalmente gratuito, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Nessa terceira aula, nós vamos calcular alguns índices de estatística descritiva e construir alguns gráficos. Eu já tenho aqui os meus dados que eu entrei, Vocês podem acompanhar na segunda aula. Tem uma coluna que identifica os meus grupos, os níveis dos meus grupos, e tenho duas variáveis contínuas, numéricas, quantitativas contínuas. A primeira coisa que eu preciso para construir um gráfico é selecionar a minha coluna de interesse. Eu vou clicar aqui em cima, variável x, ele seleciona a coluna inteira. Eu venho no menu Univariate, Summary Statistics. E aí ele abre para mim já com vários índices de estatística descritiva calculados. Então nós temos N, que é o número total de casos, o número amostral, o valor mínimo, o máximo, a soma, a média, o erro padrão, que é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N, esse N aqui, 18, a variância, o desvio padrão, a mediana, o percentil de 25%, que corresponde ao primeiro quartil, o percentil de 75%, a assimetria e a cortose, a média geométrica e o coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é o tanto que o desvio padrão representa da média. Então, ele é o desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100. Então, aqui no caso, o desvio padrão ele é 48% do valor da média. Nós temos um desvio padrão de 1,86 e uma média em torno de 3,8. Então, em torno aí de 50%. Eu tenho aqui à minha direita uma caixa onde eu posso clicar Bootstrap e ele vai criar para mim um intervalo de confiança Bootstrap, que é um intervalo de confiança não paramétrico. Como ele faz esse intervalo para mim? Ele pega os meus 18 casos, seleciona uma amostra aleatória com reposição. Então, eu tenho 18 números. Eu retiro esses 18 números, mas com reposição. Ou seja, o mesmo número pode sair 2, 3, 4 vezes. E aí, de uma amostra nova de tamanho 18, eu calculo o meu índice de estatística descritiva. Então, por exemplo, vamos aqui para a média. Se eu utilizar os meus 18 valores, eu obtenho uma média de 3,88. Então, o que ele faz? Ele seleciona uma amostra aleatória com reposição desses 18 e calcula uma nova média. E ele faz isso, olha, aqui, 9.999 vezes. Então, ele vai obter várias médias, ele vai obter 9.999 médias. Pode ser que ele obtenha uma amostra igual, por exemplo, ele extraiu 18 números e aí lá na frente, na amostra 1000, ele seleciona os mesmos 18 números. Isso pode acontecer e não tem problema nenhum. Então, ele vai ter essas médias onde ele pode calcular um intervalo de confiança. Então, ele exclui o 2,5% dos menores valores, 2,5% dos maiores valores, e aí ele expõe para mim o que ele encontrou. Então, ele achou, com 95%, uma média que vai desde 3,05 até 4,74. Então, nós podemos inferir aí que um intervalo de confiança não paramétrico, Bootstrap, para a média dessa amostra, ele vai em torno de 3,05 a 4,74. Nós podemos fazer isso de forma paramétrica, supondo a distribuição normal. Esse é um método não paramétrico. Quando você tem amostras pequenas, ele não deve ser utilizado. Então, aí, no mínimo, acima de 20, acima de 30, para você ter um intervalo de confiança interpretável. Ok? Então, ele fornece para a gente intervalo de confiança para todos os índices, exceto mínimo e máximo. Esse método ele não funciona para mínimo e máximo. Caso eu selecione duas colunas, então ele vai calcular os índices de estatística para as minhas duas colunas. Eu posso aqui embaixo copiar
esses meus valores e colar diretamente no Excel. Então agora vamos construir alguns gráficos. Vou selecionar aqui a minha variável x, vou ir no menu Plot, vou selecionar o primeiro, Graph. Esse gráfico é um gráfico de linha. Então, ele coloca na ordem sequencial aqui dos meus valores, né, do número 1 até o número 18, e ele liga esses pontos para mim. Aqui do lado eu tenho uma caixa onde eu posso selecionar algumas opções. Apenas a linha, apenas os pontos. Perceba que ele não colocou a cor que eu escolhi, mas ele coloca o formato do símbolo que eu escolhi, né, para cada grupo. Posso escolher linha mais pontos, né, os pontos ligados. Posso escolher barras. Esse steps aqui, que é como se fosse a silhueta das barras. As barras juntas umas nas outras, e ele vai formando esses degraus. E Steam é um ponto ligado até o valor 0 através de um caule, que ele chama de Steam. Eu posso utilizar a escala logarítmica para o y. E se eu selecionar duas colunas, ele vai criar uma linha para cada coluna. Infelizmente, o PAST não nos dá muitas opções de customização desse gráfico. A gente não consegue modificar a cor de cada linha. Isso é escolhido automaticamente pelo programa. Aqui em Graph Settings, nós podemos colocar as linhas, um pouco mais, aumentar a espessura das linhas. Nós podemos, aqui em Symbol Size, nós podemos aumentar um pouco. Então eu vou colocar aqui para linhas e pontos. Eu consigo aumentar um pouco o tamanho dos símbolos. Os meus limites dos eixos eu posso modificar aqui. Então o X eu posso pedir para começar em 0, indo até 20. E eu posso colocar títulos dos meus eixos. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, tempo. E aqui eu vou colocar medida. Nós podemos escolher alguns formatos para salvar essa figura. Então a gente clica no formato e a gente salva no local que a gente desejar. Mas nós também podemos copiar essa figura e colá-la no Word. Eu acho essa opção bem mais prática. O próximo gráfico que nós vamos construir é o gráfico de dispersão XY. Então eu preciso de duas colunas para a construção desse gráfico. A minha primeira coluna vai ser a variável x, vai estar na abscissa, e a minha segunda coluna vai estar nas ordenadas, no y. Então eu venho em plot, xy graph. Aqui então ele já coloca tanto os símbolos que eu escolhi para os meus grupos, quanto as cores. Então eu consigo notar uma diferenciação entre os grupos. Novamente aqui eu posso modificar o tamanho dos símbolos, os limites do eixo, posso modificar os títulos dos meus eixos, salvar a figura, copiá-la e colá-la no Word. Um outro gráfico importante é o histograma. Então eu vou selecionar a minha variável, vou clicar aqui em histograma. Bins é o tanto de colunas que eu quero para o meu histograma. Então eu vou aumentar aqui para 7 colunas. Ele calcula automaticamente os limites e as frequências relativas dos valores que caem dentro desses limites. Se eu quiser, eu posso ajustar uma curva normal ou o que a gente chama de kernel, que é um histograma suavizado. Se nós selecionarmos duas variáveis, ele irá construir 2 histogramas para a gente. Também podemos ajustar uma curva normal
e um histograma suavizado, ou kernel. Um outro gráfico importante é o gráfico de barra com o erro. Neste caso, os dados precisam estar no formato largo, ou seja, cada grupo em uma coluna diferente. Então, ele vai construir uma barra para cada coluna. A altura da barra vai ser a média de cada coluna, então variável x, variável y. E estas barras de erro, eu possuo algumas opções. Eu posso utilizar tanto o erro padrão, que novamente é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, que no caso aqui é 18, ou o desvio padrão, né, que é calculado, uma estatística descritiva mais voltada para avaliar a amostra, a distância média dos dados em relação à média da amostra. Nós vamos trabalhar aqui com o erro padrão e nós podemos, o 1 sigma é um erro padrão para mais e um erro padrão para menos. Se eu quiser um intervalo de 95% de confiança, então é 1,96 erros padrão para mais e 1,96 para menos, que a gente arredonda aí para 2. Se a gente supor uma distribuição normal, então utilizando o desvio padrão, a gente diz que 68% dos valores estão contidos dentro desse intervalo aqui. Se eu utilizo o intervalo de 95% de confiança, eu digo que 95% dos valores da amostra estão dentro desse intervalo. Agora, se eu utilizo o erro padrão, então a minha ideia já é inferencial. Então, eu já quero focar na estimativa daquele parâmetro lá. Então, a minha interpretação é em cima deste parâmetro, baseado na minha média amostral. Posso escolher, então, o boxplot, que é um gráfico que mostra de forma não paramétrica a distribuição dos meus dados. Então, ele me mostra aqui o mínimo. Essa parte inferior da caixa é o primeiro quartil, ou percentil de 25%. A linha dentro da caixa é a mediana, ou o segundo quartil, ou percentil de 50%. A parte superior da caixa é o terceiro quartil, ou o percentil de 75%, e aqui nós temos o máximo. Uma medida de variabilidade muito importante, que tem uma ideia não paramétrica, é o que a gente chama de distância interquartílica. Então, eu tenho aqui embaixo, na base da minha caixa, o primeiro quartil e no topo da minha caixa o terceiro quartil. A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil é chamada de distância interquartílica. 50% dos meus dados estão localizados dentro dessa distância interquartílica. Então, ele me dá uma ideia não paramétrica de um desvio padrão. Ou seja, um desvio padrão para mais ou para menos me dá em torno de 68% dos valores, se eu puder supor a distribuição normal. Então, aqui, independentemente de supor ou não a distribuição normal, 50% dos meus valores estão dentro da minha distância interquartílica. Se eu tiver valores discrepantes e eu clicar aqui em Outlier, valores que estão além do topo da caixa ou da base da caixa, além de 1,5, ou seja, uma distância e meia da distância interquartílica, é chamado de outlier e é marcado como um pontinho. Se tiver 3 vezes a distância interquartílica da base ou do topo da caixa, então é chamado de ponto discrepante e é marcado com um asterisco. Mas como aqui a gente tem uma distribuição bem comportada, se eu clicar em Outlier, ele não vai me mostrar nada. Um gráfico um pouco mais simples é aquele que me mostra apenas a média e a barra de erro padrão, que novamente, assim como lá no gráfico de barra, eu tenho todas essas 4 opções para escolher. Esse jitterplot
são os valores, cada um dos pontos plotados na altura correspondente respectiva. Então ele coloca aqui as cores e os símbolos que eu escolhi. Esse jitter eu posso espaçar os pontos um pouquinho para evitar sobreposição. E uma outra opção é o boxplot junto com o jitterplot, para eu perceber aí a distribuição dos meus dados, dado pelo boxplot, mais os pontos. O último gráfico que nós vamos avaliar é o gráfico de probabilidade normal, também chamado de QQ-plot ou QQ-norm, o gráfico quantil-quantil. Então eu seleciono a variável de interesse, vou aqui em Normal Probability Plot. Ele facilita avaliarmos se os nossos dados possuem uma distribuição próxima da normal. Os pontos devem estar alinhados com essa reta vermelha. E ele nos dá aqui um coeficiente de correlação muito próximo de 1, né? Quanto mais próximo de 1, mais forte é essa correlação. Então, se os pontos estiverem muito distantes da reta, então é uma evidência de que os dados não possuem distribuição normal. Esse coeficiente de correlação não deve ser utilizado como teste de normalidade. Então, é apenas para a gente verificar de forma gráfica e de forma exploratória. Se quisermos, então, realizar um teste de normalidade, existe uma função específica para isso. Para, então, realizarmos um teste de normalidade com os nossos dados, eu seleciono a minha coluna de interesse, vou em Univariate, Normality Tests. Então, ele vai me fornecer vários testes, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors, Jack Bera. E o primeiro, aqui nós temos o valor da estatística do teste, e P normal é o valor P dado para a estatística do teste. Então, Shapiro-Wilk deu uma estatística de 0,96 com um p-valor de 0,63. Então, não foi significativo, não rejeitamos a hipótese nula de normalidade, então a gente supõe que os nossos dados possuem uma distribuição normal. Na próxima aula, então, nós vamos já iniciar com os testes. Os testes estatísticos para uma, duas ou mais populações. Tanto testes paramétricos como testes não paramétricos. Então, até lá!